Quando a gente fala que o consultor ele tem que dominar um determinado assunto para poder ajudar com esse assunto que ele domina o cliente, quando a gente fala dominar, não quer dizer necessariamente que ele sabe tudo sobre aquele assunto. Isso é importante o consultor ter em mente, até para tirar um peso das suas costas, e também, se ele achar que ele sabe tudo, ele pode ter problema com o cliente. É muito comum, por exemplo, a gente chegar numa empresa, principalmente quando você vai atuar em empresas, clientes que são empresas grandes, de grande porte, que tem um quadro de funcionários muito grande, que tem especialistas naquele quadro de funcionários, que às vezes são especialistas, pessoas que têm experiência, que atuam naquele ramo, né, naquela atividade já há muito tempo. Conhece muito bem aquele assunto, estão ali 8 horas por dia, durante muitos anos, trabalhando acima daquele tema, né? Então, são especialistas que conhecem muito bem. Possivelmente, você, consultor, pode chegar num cliente desse e perceber que tem um determinado aspecto ou alguma informação, vamos colocar assim, específica daquele assunto que você conhece, que você não tem domínio. E que aquele cliente ali, ele tem um domínio muito maior do que você naquele assunto. Isso pode acontecer, isso não está errado, isso não quer dizer que aquela pessoa não vai precisar do consultor porque ele domina o assunto, e é importante que o consultor tenha isso na cabeça, né, para que ele seja humilde o suficiente de reconhecer quando ele não sabe. Poder dizer que ele precisa estudar mais o assunto, entender um pouco mais daquele assunto ou daquele ponto específico em que ele de repente não conheça muito bem. O consultor é chamado para atender uma empresa não necessariamente porque a empresa desconhece aquele assunto. Na maioria das vezes sim, mas porque talvez aquela equipe que a empresa tem, o quadro de funcionários que ela tem, talvez é enxuto e não tem condições de executar aquele trabalho de consultoria. E aí então ele precisa de um agente externo, alguém que venha de fora, que vai poder se dedicar e executar aquele trabalho de consultoria. Então, isso tudo, a gente pensar que de fato o consultor ele não é aquele que sabe tudo. Né? Então, ele não necessariamente ele precisa ter uma super formação acadêmica no assunto. E nem também, às vezes, precisa ter muitos anos de experiência para atender o cliente, para ser chamado por um cliente para resolver, ajudá-lo, né, a resolver uma determinada necessidade que ele tem.